Olá, tudo bem? Tamar aqui. Tenho uma mensagem do céu para a sua vida. Não saia daqui. Fique comigo até o fim deste vídeo, porque Deus vai falar com você. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que postarmos um vídeo novo. Já deixe o seu like, clicando aí no gostei, no joinha e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! Como você sabe quando Deus fala com você? Você sabe, sabendo, e vou te dizer por quê. A palavra de Deus nos diz em Romanos 5:5, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deus é esperança. A esperança não traz confusão. Logo, Deus não deixa ninguém confundido. O apóstolo Paulo nos garante, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Quando Deus fala com você, você sabe que é Deus que está falando. Ele é o Deus que criou o ser humano, a capacidade da fala, da audição, da compreensão. Você acha que Deus vai falar com o homem, com a mulher, em uma linguagem incompreensível? É óbvio que não. Deus, quando fala com alguém, fala em uma linguagem que a pessoa compreenda ou prepara alguém para trazer a interpretação do que foi falado com um propósito específico, como no caso das interpretações do profeta Daniel. O Senhor Deus Jeová fala de muitas maneiras. Em Hebreus 1:1 está escrito exatamente isso, que Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas. Hoje, Ele nos fala também muitas vezes e de muitas maneiras através de seu Filho Jesus, através do Espírito Santo, através da sua palavra e de muitas outras formas. Em uma dessas maneiras que Deus falou antigamente pelos profetas, está em Jeremias capítulo 18. Deus disse para Jeremias: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá falarei contigo. Jeremias foi. Mas quando chegou lá, Deus não falou com ele de imediato. Deus esperou enquanto Jeremias observava o oleiro trabalhando. Deus não explicou com antecedência o que Jeremias ia ver. Deus não falou com Jeremias enquanto ele olhava a cena do oleiro fazendo o vaso. Deus não é ansioso, ele é paciente, ele não tem pressa de falar com o homem. Ele quer que o ser humano veja o que está acontecendo e perceba como ele age. Jeremias está olhando para o oleiro fazendo o vaso. E no versículo 4 do capítulo 18, Jeremias viu que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. O vaso se quebrou. Quantas e quantas vezes nós cantamos: quebra a minha vida e faça-me de novo, porque eu quero ser um vaso novo. Mas a Bíblia não diz em nenhum lugar que o oleiro quebrou o vaso. Foi o vaso que se quebrou. O oleiro, Deus, é perfeito naquilo que faz. O vaso se quebra porque a matéria da qual ele é feito está contaminada. O barro do qual somos formados tornou-se imperfeito por causa do pecado. Precisamos reconhecer que somos barro. Jó tinha essa consciência. Ele orou no capítulo 10, versículo 9. Senhor, peço-te que te lembres de que como barro me formaste e de que ao pó me farás tornar. Mas Jó não precisava lembrar Deus disso. Deus sabe a matéria da qual fomos feitos. O homem sem Deus, uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar, esse sim não reconhece muitas vezes que é vaso de barro nas mãos do oleiro. Deus Jeová diz através do profeta Isaías no capítulo 29, versículo 16: vocês pervertem tudo, como se o oleiro fosse ao barro e a obra dissesse do seu artífice: não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe.
Como o vaso pode dizer alguma coisa para o oleiro? Como pode o vaso questionar a forma do oleiro agir? No capítulo 45, versículo 9, diz assim: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura o barro vai perguntar para o oleiro: que fazes? Precisamos reconhecer, como fez o profeta Isaías no capítulo 64, versículo 8: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Você é vaso. O mundo pode te ver apenas como barro, mas Deus te vê como vaso, e vaso de honra, porque foi Ele quem te fez, e quando te fez, colocou dentro de você um tesouro. O mundo pode não enxergar esse tesouro, mas o oleiro sabe que você é um vaso de valor, porque tem um tesouro escondido dentro de você. Quer ver o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É isso. Deus colocou o tesouro dele em você, vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele, não sua. Nós não somos nada sem ele. Sem ele somos caco, entre outros cacos de barro. Mas com ele temos dentro de nós o tesouro que ele escondeu. Jeremias está olhando, e enquanto ele olha, o vaso que está nas mãos do oleiro se quebra. O barro mole, que estava assumindo a forma de vaso, perde a sua forma, a sua personalidade, a sua identidade. Mas o oleiro não jogou fora o vaso quebrado, que na verdade nem vaso ainda era. Ele não descartou o barro, não se desfez da matéria-prima que ele estava moldando, não desprezou, não rejeitou a lama original. Ele voltou a trabalhar no mesmo barro. O oleiro, que é oleiro, não desiste do barro, não desiste da matéria-prima que ele comprou com o seu precioso sangue vertido na cruz do Calvário. Bom seria se você, se eu, vasos de barro, nunca fôssemos quebrados. Mas, se vamos nos quebrar, que seja nas mãos do oleiro. Porque o oleiro não desiste do vaso. Ele reinicia o processo, recomeça o procedimento, continua a desenvolver a formação do vaso. Ele nos faz de novo. Enquanto você é vaso ainda em formação, você não serve para decorar nada. Não serve como ornamento, como enfeite, não dá para armazenar flores. Mas o oleiro continua trabalhando em você, volta a amassar o barro quantas vezes forem necessárias para fazer de você um vaso novo. Mas graças a Deus que somos barro. Não somos mármore, bronze, prata, porcelana ou louça. Somos barro e por isso o oleiro pode trabalhar em nós e nos refazer quantas vezes forem necessárias. Quantos vasos de barro tem por aí que se julgam ser de ouro, de pedras preciosas, de diamante, que se julgam melhor do que os outros? Ei, você sem Deus não passa de caco entre outros cacos de barro. O único que é alguma coisa é o oleiro, que tem o poder, a destreza, a habilidade, a capacidade de moldar o vaso. Ananias não dava nada por Saulo. Para Ananias e os primeiros cristãos que conheciam a fama de Saulo, ele não passava de barro. Mas Deus já o havia escolhido como um vaso e não como qualquer vaso. O Senhor Deus disse para Ananias em Atos capítulo 9, versículo 15: este é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Mesmo com as tuas imperfeições, as tuas limitações, as tuas faltas, falhas e fraquezas, Deus te escolheu, caco entre outros cacos de barro, para fazer de você um vaso escolhido de honra. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos no capítulo 9, versículos 23 e 24. Deus deu a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Nós somos os vasos feitos pela misericórdia de Deus, e Ele nos preparou para nos mostrar as riquezas da sua glória. Sabendo disso, cabe a cada um de nós observarmos o que diz a palavra de Deus.
Em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 4, cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Precisamos guardar o nosso vaso, nos guardarmos em santificação e honra, para a glória de Deus. Esse é o segredo. O apóstolo Paulo ensina para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 21. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Glória a Deus para todo sempre. Sejamos vasos de honra, preparados para toda boa obra, em nome do Senhor Jesus. Todos nós somos vasos de barro, porém com um tesouro escondido dentro de nós. E esse tesouro não nos pertence, pertence ao oleiro. O barro é dele, o vaso é dele, o tesouro é dele, a honra é dele, a glória pertence a ele, o louvor é dele, a majestade é dele. Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Eu e você não somos vasos prontos, ainda estamos em formação. Dos 200 tipos de vasos existentes na Terra, apenas 8 prestam para fazer vasos. Só o oleiro, conhecedor do processo de fabricação de vasos, sabe qual barro serve. Ele extrai o barro do barreiro, passa o barro na peneira, tira as impurezas, amassa o barro. O que era seco e duro, agora é amolecido pelas mãos do oleiro. O barro é curtido para tornar-se consistente e resistente às trincas e rachaduras. O barro é moldado, assumindo a forma que o oleiro deseja. O vaso é colocado para secar, para enxugar e ficar resistente ao que vem depois. E o que vem depois? A fornalha de fogo, 24 horas exposto a altas temperaturas, dentro da fornalha. Tudo isso para quando sair da fornalha, sair lindo, resistente, útil, cheiroso. Qual dessas fases você, vaso, está? Na fase da fornalha, onde as mãos do oleiro não estão com o vaso, mas o olhar dele está? Você pode sentir-se sozinho, mas sozinho você não está. O olhar do oleiro ainda está sobre você. Você está na fornalha para sair dela mais resistente, forte, belo, pronto para toda boa obra, pronto para cumprir os propósitos de Deus e viver o melhor que Ele tem para você. Respeite o processo, não queime etapas, não pule de fase. Quem não respeita o processo, quem pula de fase, quem faltou naquela aula, quem perdeu aquela matéria, quem não viveu aquela experiência, lá na frente vai fazer falta. Vaso que pula etapa, se quebra quando exposto às intempéries do tempo. Judas se quebrou depois de passar 3 anos e meio nas mãos do oleiro. E porque pulou etapa, não resistiu à quebra e fugiu do oleiro. Pedro não se quebrou, apareceu uma trinca em seu vaso. 3 trincas, para ser mais preciso. Mas ele correu para o oleiro e o oleiro fez dele um vaso novo. Os discípulos foram moldados pelo oleiro durante 3 anos e meio. Depois, Jesus Cristo subiu ao céu e os discípulos, vasos de barro, foram colocados na fornalha. A presença do oleiro não estava com eles, mas o seu olhar estava. Eles ficaram dentro da fornalha, esperando o tempo do processo que Jesus havia ordenado. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E enquanto eles estão na fornalha, diz a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo, dentro da fornalha, completou o processo de preparação desses vasos, que saíram da fornalha para inflamar o mundo com o poder transformador do Evangelho de Cristo. Fique com essa palavra do apóstolo Paulo em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra na sua vida, o oleiro,
vai te aperfeiçoar. E muito em breve você estará pronto. E quando estiver pronto, você vai viver os propósitos de Deus na sua vida e o melhor que Deus tem para você. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like, clica no joinha e escreva no comentário: eu concordo e sou um vaso nas mãos do oleiro. Grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.